Olá, amigos do clube, bem-vindos! Nessa aula eu vou fazer uma torta de café aromatizada com limão siciliano, uma receita bem gostosa e exclusiva, especialmente para você que faz parte desse clube. Vou começar pelo preparo da massa, que leva ovos, claras e gemas separadas, açúcar, água, raspas de casca do limão siciliano, farinha de trigo e fermento em pó. Vou iniciar batendo as claras em neve. Vou adicionar o açúcar, deixar bater mais um pouco. Agora as gemas. E continuar batendo. Agora eu vou retirar da batedeira e misturar manualmente a água. Pode colocar a água toda de uma vez, as raspinhas, então vou misturar esses dois ingredientes primeiro. E agora o fermento e a farinha de trigo. Misturar delicadamente. Agora eu vou dividir essa massa em duas formas. Então aqui eu tenho duas formas redondas com 20 centímetros de diâmetro e 3 de altura. Se você não tiver essa altura de forma, não tem problema, usa a forma que você tiver. E as duas estão forradas com papel manteiga. Então é só dividir a massa. Eu já acendi o forno, regulei a temperatura para 180 graus. E como é pouquinho a massa em cada forma, elas vão assar bem rápido. Em torno de 10 minutinhos, 10 a 12 minutos, essa massa já vai estar pronta. Vou espalhar bem. Já vou levar ao forno e enquanto aguardamos a massa ficar pronta, já vou iniciar a separação dos ingredientes do recheio. Eu separei chocolate meio amargo, creme de leite, que pode ser de lata ou de caixinha, aqui eu estou usando de caixinha, café solúvel, água para diluir o café, creme vegetal para chantilly, eu já mostro a embalagem desse aqui, raspinha de limão siciliano novamente e como complemento do recheio, leite moça em ponto firme. Então deixa eu começar aqui mostrando esse aqui, que é o creme vegetal, que eu vou bater em ponto de chantilly. Tem várias marcas hoje em dia nas lojas de festa e até em alguns supermercados. E tem também a caixa pequena, que é melhor, né, caso a gente não tenha utilidade para todo o conteúdo da embalagem. E esse leite moça firme aqui, ó, a gente encontra assim, latinha, isso aqui tem até em supermercado. Tá bem fácil de achar hoje em dia. Então, ele não é brigadeiro, não é um doce, é o leite moça num ponto mais firme do que aquele habitual da latinha. Bem gostoso, porque ele tem gosto só de leite moça. Vou começar o preparo misturando o creme de leite com o chocolate. Vou aquecer no micro-ondas essa mistura por 1 minuto em potência média. Se você não quiser fazer no micro-ondas, não tem problema, pode fazer no fogão também. Já amornou, agora é só mexer que o chocolate vai dissolver. Aqui eu estou usando chocolate meio amargo, mas se você quiser usar o chocolate ao leite, fique à vontade, a torta fica ótima também. Prontinho, chocolate derretido. Agora eu vou separar esse creme na metade. Então eu vou reservar a metade em outro potinho. E vou deixar as duas porções esfriarem. Próximo passo, diluir o café. Então é só misturar a água com o café solúvel e reservar também.
E por fim, vou bater o creme vegetal em ponto de chantilly junto com as raspinhas de limão siciliano. Então é só colocar esse creme bem geladinho aqui na batedeira e bater em velocidade média. O chantilly já está prontinho. Vou dividir em 2 porções. Já vou separar aqui nos potinhos e reservar também. Já vou tirar os bolos que o forno já apitou, já avisou que as massas já estão assadas e a gente já vai ver como eles ficaram. Pronto, olha lá, massinhas prontas. Agora eu vou só esperar um pouquinho para elas amornarem para poder desenformar. Agora que as massas já amornaram, eu vou desenformar e deixar esfriar. O próximo passo agora é misturar algumas partes desses recheios que eu preparei. Então aqui eu tenho a porção de creme de chocolate que eu deixei na tigela original, né, onde ele foi aquecido, aqui ele já está frio. Eu vou misturar com o café. E com uma porção de chantilly. A outra está reservadinha ali do lado. Então aqui só vai uma porção. Bem misturado, agora esse aqui eu vou reservar. No leite moça também vou colocar um pouquinho de raspas. E para finalizar os preparos, vou fazer uma caldinha, porque como a gente vai usar uma massinha de pão de ló, que é naturalmente uma massa sequinha, vou regar com essa calda. Então aqui eu tenho leite e licor de café. Se você não tiver ou não quiser colocar licor no seu bolo, né, nessa montagem, você pode usar café solúvel, só que aí nesse caso é bom adoçar, né, para não ficar amargo, ou então um cafezinho coado mesmo, que também vai ficar bom. Então só misturar os dois aqui na bisnaga, é pouquinha calda mesmo, que as massas são muito fininhas. Agora sim, agora já podemos começar a fazer a montagem. Eu acomodei um aro de 20 centímetros de diâmetro, sobre o prato definitivo, né? O prato que essa torta vai ser servida. Agora eu vou retirar o papel manteiga do fundo de uma das massas. Essa massa é um pãozinho de ló aromatizado com casca de laranja, fica bem gostoso. Então vou acomodar a massa no fundo do aro. Pode esticar um pouquinho a massa, porque ela dá uma encolhidinha lá na forma. E como ela foi assada numa forma de 20 e o aro também é de 20, pode ser que a massa fique um pouquinho menor que o aro. E é importante que ela fique encostada no aro. Então, a gente pode esticar ela um pouquinho para que ela aumente de tamanho. Vou regar levemente com a calda, não precisa exagerar, porque, como eu disse, a massa está bem fininha, né? Então, não precisa deixar com muita calda, porque senão a gente até perde a estrutura, né? Aquela delicadeza do pão de ló. Agora, eu vou colocar todo o recheio, que é a mousse de café, que a base era chocolate, né? E aí coloquei o creme de leite, então virou um creme ganache. Depois com o café a gente trouxe o sabor do café, tem também um pouquinho da raspinha do limão. E aí quando colocou o chantilly, aí a gente trouxe ar para dentro dessa mistura, por isso a gente pode dizer que é uma mousse de café. Agora eu vou espalhar. Vou acomodar por cima a outra massa. Regar com a calda. Agora é a vez do leite moça, camada fininha. Agora uma camadinha de chantilly. Vou alisar com uma espátula. E eu mantive 1 milímetro aqui de espaço
dentro do aro, porque aqui por cima eu vou jogar o creme de chocolate, o creme ganache, né, que a gente dividiu lá no início do preparo dele em duas porções, né? Então uma porção eu já usei e a outra ainda está aqui reservadinha. Ela vai aqui por cima. Vou jogar o creme no centro. E vou puxando para as bordas. Agora, com a parte de trás de uma faca bem grande, eu vou alisar a superfície da torta. É só passar aqui por cima para alisar. Agora eu vou levar a torta para a geladeira para que tudo fique firme e seguro na hora de desenformar. E enquanto isso, já vou começar a preparar a decoração, que são plaquinhas de chocolate. Para fazer as plaquinhas eu vou usar chocolate meio amargo e folha de transfer. Aqui eu tenho meia folha que eu comprei nessa embalagem, mantive a embalagem aqui para você, quando for procurar nas lojas que vendem ingredientes para confeitaria, saber o que você tem que procurar nas prateleiras. E pode ser que você encontre também de outras marcas, então qualquer uma delas vai servir. É como se fosse um decalque para o chocolate. Cortei a metade só da folha, que é suficiente para a nossa produção. Vou começar derretendo o chocolate no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, potência média. Chocolate derretido, aqui ele está morno. Vou resfriar jogando aqui na mesa para fazer a temperagem, porque como a gente precisa que esse chocolate endureça, cristalize em cima daquela folha de transfer, obrigatoriamente tem que fazer a temperagem, senão não vai dar nada certo. Ele não vai endurecer, não vai soltar do transfer, vai dar tudo errado. Se você não quiser fazer essa etapa, então é melhor usar cobertura fracionada, porque aí nesse caso não precisa fazer a temperagem. Então vou resfriar esse chocolate até a temperatura de aproximadamente 30 graus. Aqui do micro-ondas ele sai a mais ou menos uns 45. Então a gente mexe o chocolate por alguns minutinhos e aí ele vai chegar nessa temperatura de aproximadamente 30 graus. Chocolate resfriado, vou devolver ele aqui dentro da tigela. Para você se certificar dessa temperatura, você pode usar um termômetro de uso culinário. Hoje em dia é bem fácil até de encontrar nas lojas de utensílios. É um bom utensílio para ter na cozinha se você vai trabalhar com chocolate. Então, olha lá, mexi bem e agora sim, agora eu vou despejar esse chocolate temperado sobre a folha de transfer. A folha tem um lado mais áspero, que é justamente onde tem o corante. Deixa eu colocar assim. Vou despejar todo o chocolate e vou espalhar com uma espátula. Agora é preciso transformar essa placa grande nas plaquinhas pequenas, mas para isso é preciso esperar esse chocolate começar a cristalizar. E a gente vai perceber o ponto certo quando ele perder todo esse brilho. Então deixa eu levantar aqui para você ver que ele está brilhando. Quando ele perder esse brilho, é a hora de cortar. E agora que o chocolate já perdeu o brilho, ele já está parcialmente cristalizado, mas ainda está macio, eu vou cortar com a carretilha. Então, eu vou fazer 4 tiras de 5 centímetros de largura, porque essa é a altura da nossa torta. Então, com 5 centímetros. Vou marcar aqui com a régua. Já vou marcar em outro ponto. Vou colocar a régua nos 2 pontos que eu acabei de fazer.
e passar a carretilha. Pode colocar um pouquinho de força para ter certeza que ficou dividido. Agora, cada uma dessas tiras eu vou cortar e vou usar a própria largura da régua para fazer as plaquinhas. Eu sempre gosto de tirar essas pontinhas aqui na beiradinha da placa, eu sempre gosto de descartar essa pontinha. E aí, como eu disse, vou usar a própria largura da régua. Essa ponta que eu não recortei, eu vou separar, então peguei aqui uma faquinha afiada, eu vou separar o plástico, separar a folha de transfer, porque eu não quero só placas, eu quero algumas outras coisas. E com o chocolate macio desse jeito, você pode recortar no formato que você quiser. Vou recortar um redondinho aqui, para você ver também que se quiser fazer as plaquinhas da sua torta redondas, também dá. Olha lá. Então, com um aro redondo, do tamanho que você quiser, é só pressionar sobre a placa de chocolate macio. Esse conjunto de plaquinhas eu vou colocar sobre uma bandeja, vou colocar um papel manteiga por cima, outra bandeja para fazer peso e assim, desse jeito, eu vou levar para a geladeira. Isso para que o chocolate, enquanto ele cristaliza na geladeira, não envergue, né? Porque ele encolhe um pouquinho e aí pode ser que a plaquinha fique envergada. Levando para a geladeira desse jeito, ela vai ficar bem retinha. Esse aqui também vou levar assim retinho e esse outro aqui eu vou recortar em outros formatos, aqui só com a faca mesmo assim, olha. E a gente pode dar outros formatos, né? Olha lá, pode torcer, pode virar, porque enquanto o chocolate está macio, a gente consegue dar formato nele. Se você perceber que ele não fica paradinho, você pode até colocar algum objeto para segurar. Olha aqui, ó, pode usar um aro. O chocolate é bem versátil, né? Dá pra gente fazer muita coisa de decoração com ele. Prontinho, vou levar para a geladeira e em alguns minutinhos a gente vai ter a torta e a decoração prontas. Para desenformar a torta, como ela está gelada, ela fica grudada no aro, eu molhei um paninho, coloquei no micro-ondas por 2 minutinhos e aí vou usar esse pano úmido e aquecido para aquecer levemente a lateral da torta e aí ela vai se soltar com bastante facilidade. A gente só puxa o aro quando ele não resiste mais, ó. Ele sai com bastante facilidade. Agora vamos ver como ficaram as plaquinhas. Então aqui aquela redonda. Olha lá que bonito, o chocolate fica estampado. Então temos aqui uma redondinha, até esses retalhos ficam bonitos para a gente guardar e para uma outra preparação utilizar. Olha os triângulos. E as plaquinhas menores. Também, deixa eu virar aqui, fica mais fácil de desenformar. Lembra como a gente passou a carretilha? Elas já saem todas cortadinhas. Então, esse passo a passo é importante, porque se a gente deixa a placa endurecer demais, ou se leva a placa antes de cortar para a geladeira, a gente não vai conseguir mais cortar, porque o chocolate, depois que cristaliza, ele fica duro. Então, não dá para cortar com a carretilha ele duro desse jeito, porque aí ele vai quebrar. Então, tem que cortar com chocolate macio, depois levar para a geladeira. Agora, é só acomodar as plaquinhas na lateral da torta. Vai colocando uma bem grudadinha na outra, que vai ficar linda. Eu gosto de fazer desse jeito também, porque facilita o corte. Porque quando a gente vai cortar a torta, a faca passa bem aqui no meio, então fica bem fácil de cortar sem quebrar a casquinha de chocolate.
Eu escolhi 2 placas, das que a gente acabou de fazer, para colocar aqui sobre o bolo. Vou usar também zestes de limão, que são tirinhas mais longas do que as raspas que nós usamos o tempo todo lá no preparo da torta. No preparo, nos recheios, na massa, eu usei raspinhas. Aqui um pouquinho mais longas, que é para aparecer um pouco mais aqui na decoração. E para dar um toque final, escolhi algumas flores comestíveis, com as cores combinando com o bolo, né? Combinando também aqui com o transfer. Se você não encontrar ou não tiver aí na sua região essas flores, não tem problema, deixa só as plaquinhas de chocolate e a zeste de limão, que já vai ficar bem bonito. Mas hoje está até bem fácil de encontrar flores comestíveis. Você pode também plantar aí no seu quintal, no seu jardim. Aí vai ter flores para usar sempre, né? Flores orgânicas. E tá pronta a nossa torta. E eu finalizo aqui mais uma aula do clube com essa linda torta de café aromatizada com limão siciliano. Te espero na próxima aula. Até lá!